Olá, eu sou a professora Mariana Euflauzino, da UFMS, e nós vamos dar início, então, à unidade 2 do módulo 3, para concluirmos a nossa disciplina do Projeto Integrador 3. Nesta unidade 2, eu vou comentar com vocês algumas orientações sobre a elaboração do relatório final da ação de extensão. Então, no módulo anterior, vocês entregaram uma parcial desse relatório e neste último módulo, vocês então fazem a entrega do relatório final. E para isso, nós vamos então ver algumas orientações com o objetivo de facilitar esse preenchimento para que vocês possam fazer aí uma entrega tranquila, evidenciando, como vocês desenvolveram essa prática de extensão. Então, de forma introdutória, vocês vão ter aqui o link de um modelo para a elaboração desse relatório. Então, vale frisar que esse modelo se refere à parte 2, Então, é um modelo diferente daquele que vocês já entregaram. Então, cuidado, para não utilizar o mesmo modelo já postado. Agora, trata-se da continuidade do relatório. Então, vocês vão observar, que os campos para preenchimento são diferentes. Cuidado para que vocês não utilizem o relatório anterior. Dentro desse preenchimento, depois eu vou, ao final da aula, abrir o relatório junto com vocês para mostrar o passo a passo, desse preenchimento ao longo do relatório. E também, para a avaliação desta última unidade, nós vamos ter a apresentação em vídeo, a apresentação da realização de extensão do relatório que vocês estão elaborando. Então, é uma parte muito legal em que vocês vão poder ali fazer, elaborar um vídeo curto, mas mostrando como vocês desenvolveram essa ação e apresentando essa atividade que vocês realizaram. E, por fim, eu vou comentar com vocês sobre os critérios de avaliação. E é muito legal a gente pensar sobre os critérios de avaliação antes dessa execução, porque assim vocês conseguem já elaborar o relatório, fazer a apresentação do vídeo, considerando como vocês serão avaliados, e então se dedicar aos tópicos certos, aos critérios de avaliação para conseguir uma ótima nota. E antes da gente dar continuidade, eu queria comentar com vocês, algo que às vezes eu ouço, Professora, mas o que eu preciso fazer? Professora, o que é necessário fazer? E caso você tenha chegado, até esse momento ainda com essa dúvida, eu queria conversar um pouco com você para que talvez isso fique mais claro. Porque, na verdade, eu preciso devolver essa pergunta para você. E a minha pergunta para você é: o que você gostaria de fazer? Porque a disciplina de Projeto Integrador 3 abre essa possibilidade para que você se aprofunde, para que você pratique uma área que você mais se identificou, talvez, ao longo do curso, Então, vocês foram vendo várias áreas temáticas, algumas disciplinas, uma diferente da outra, e você pode, talvez, ter se identificado com uma disciplina, e é a partir dela que, talvez, você possa realizar a sua prática de extensão. Então, vamos imaginar que você se identificou com a parte de relação de pessoas, ou com a parte de finanças, ou com a parte de responsabilidade social, sustentabilidade, e você, então, vai propor uma ação, um plano, uma proposta de solução, talvez, ou algo que contribua para tentar resolver um problema que você possa ter identificado dentro de um grupo de pessoas, de uma organização, dentro da sua vizinhança, que venha a ter um impacto positivo sobre essas pessoas. Então, a ação de extensão é realizar uma prática relacionada a uma temática de estudo que você tenha talvez se identificado mais no decorrer do curso, e então tentar desenvolver uma oficina, um curso, uma mini palestra, Várias possibilidades que te levem a ter um contato maior com esse conhecimento, se colocando em interação com a sua comunidade, tá? Então, a ação de extensão tem esse propósito, que o estudante consiga dar prática ao seu conhecimento, juntamente
devolvendo um pouco desse conhecimento adquirido para a sua comunidade, interagindo com a comunidade. Então, você pode pensar em uma área dentro de todas que você viu dentro do curso, finanças, produção, né? Relação de pessoas, marketing, e pode pensar, então, em como executar alguma ação por meio de uma oficina, por meio de um mini curso, um evento, uma campanha junto a um grupo, né? Que vai, então, propor uma solução para a melhoria de um processo ou para a inovação de uma proposta, né? Que você vai contribuir de alguma forma com a sociedade, né? A partir desse grupo de pessoa que vai ser o seu público-alvo que você escolheu, que pode ser desde um grupo informal, como um grupo familiar, um grupo de vizinhança do seu bairro, né? Ou mesmo um grupo de funcionários dentro de uma organização. Então, o que você precisa fazer é aquilo que você deseja, que você tem mais interesse por realizar nesta etapa de conclusão da disciplina. Então, o que você distribuiu? Foi algum material necessário? Adicione fotos de realização da ação, né? É muito legal você trazer essa ideia visual para dentro do seu relatório. E isso ajuda a evidenciar as suas ações. Então, você apresenta as fotos e descreve. Nessa foto, as pessoas estão em círculo, né, conversando sobre a temática tal. No segundo momento, as pessoas estão participando de uma dinâmica, né? No terceiro momento, ali, naquele outro momento, as pessoas estão respondendo um questionário, uma pergunta, interagindo. Enfim, você vai descrever o que aquelas pessoas estão fazendo, né? Você pode adicionar ali várias fotos e o requisito é que seja no mínimo uma, tá joia? O que as pessoas estão fazendo, durante quanto tempo e outros detalhes, né? Então, você pode dizer, olha, nos primeiros 10 minutos foi feita uma conversa, uma fala, né, da palestra, e depois foi aberto para perguntas, ou então foi feita uma atividade, uma dinâmica de quebra-gelo. Como você desenvolveu, dividiu esse tempo? Então, você vai dando um detalhe, né, com início, meio e fim de como aquela atividade foi realizada. E então, uma outra coisa que vai ser requisitado é que você apresente os resultados. E daí a gente precisa ter atenção, porque às vezes o aluno confunde, né? Se perde o que é a descrição das atividades e o que é resultado. E há uma diferença. Os resultados é o impacto, né, que aquela ação causou. Então, a descrição da atividade é você dizer o que foi realizado. E os resultados é você apresentar o que impactou as pessoas, quais as contribuições que desenvolver aquela atividade causou em você. Qual mudança de comportamento, possíveis mudanças de processos, né, se tornaram mais ágeis, eles se tornaram mais fáceis, né, de ser manuseados, quais as contribuições. Então, nessa parte de apresentação dos resultados, você pode, no primeiro momento, lembrar aquilo que eram os seus objetivos. Então, você pode ir lá no módulo 2, visualizar o seu relatório. Você assinalou lá um objetivo geral, alguns objetivos específicos. E você pode apresentar aqui nos seus resultados que você alcançou ou não aqueles resultados que você tinha proposto, ou se você alcançou eles parcialmente, né? Então, você menciona eles novamente. Olha, essa atividade tinha como objetivo geral isso, considera-se que a atividade alcançou o seu resultado, ou não alcançou, ou alcançou parcialmente, né? Então, você vai descrever, você vai agora buscar o encontro do início da sua proposta com o final dela. Então, os seus objetivos eram isso, você alcançou eles ou não? Tá? Então, você apresenta isso e logo na sequência tem essas perguntas que te ajudam a pensar nas contribuições e melhorias, né? Então, você fez um processo, por exemplo, de ir lá na empresa e contribuir com ela pensando, olha, vocês ainda não têm um processo de cobrança, né? Tá com inadimplência alta, e vamos pensar então num processo, vamos criar uma política, né, de cobrança para dentro dessa área financeira, por exemplo, ou era lá na área de produção e você pensou assim, olha, não há separação de resíduos nessa família, nessa vizinhança ou nessa organização, né? Então, é possível implementar isso e melhorar esse processo, né? Essa ação, ela contribui
para inovação ou melhoria da gestão de recursos, né? E daí a gente pode pensar em diferentes recursos, recursos financeiros, recursos de tempo, material, pessoas, estrutura física e tecnológica, né? Tecnologia. Então, a partir daquela ação, você notou uma contribuição de melhoria de tempo do processo? Por exemplo, ele se tornou mais rápido, né? As pessoas estão mais comprometidas, mais responsáveis com aquela atividade, né? Melhorou o comportamento delas de alguma forma? Então, você pode trazer isso para dentro do seu relatório como resultado da ação que você realizou, da atividade que você desenvolveu, né? Como essa ação contribui com o público envolvido? As pessoas tiveram ali um insight, né, para uma nova ideia, para melhorar algum outro processo. Elas levaram isso para o desenvolvimento seu pessoal, profissional, mudaram a sua forma de pensamento, se tornaram mais responsáveis, algum comportamento, né? Então, que contribuição teve para o público-alvo? Como a ação contribui para a formação pessoal e profissional, né? As pessoas ali buscaram se comprometer mais profissionalmente, buscaram crescimento profissional, elas veem possibilidades, né, de desenvolvimento também individual na sua forma pessoal de ser, e como a ação contribui para o desenvolvimento sustentável. Então, são todas perguntas que te ajudam a refletir em contribuições. Pode ser que o seu projeto contemple todas essas áreas, ou pode ser que ele contemple mais especificamente uma ou outra, contribua mais pontualmente para uma ou outra situação. E daí você se dedica, né, a ilustrar isso, a descrever isso, e as outras você pode ocultar, né, porque talvez não esteja diretamente relacionada à sua ação. Mas se você fizer uma boa análise, talvez você vai ver que muitas dessas situações, uma pequena ação que você tenha realizado, pode ter aí grandes ganhos e impacto positivo naquele grupo de pessoas que você está realizando a sua ação de extensão. Um outro ponto muito importante é a avaliação, né? Então, como você avalia a ação realizada? E daí você vai ter ali 3 pontos de medida, né? Para que você, enquanto organizador dessa ação, reflita, né? A partir de 3 pontos. O envolvimento das pessoas. As pessoas estavam participativas, se envolveram nas ações que estavam sendo propostas? Olha, foi um envolvimento parcial, assim, né, insatisfatório. Então, você atribui essa colocação. Não, foi moderado, alguns participaram, outros nem tanto, né, e tá tudo bem, você vai só dizer que foi, então, ali um envolvimento dos participantes moderados. Ou pode ser que eles tenham ali atendido todas as suas expectativas e você fique totalmente satisfeito, né, com o envolvimento dos participantes. A coordenação, organização e execução da ação de extensão foram bem realizados, né? Você vai avaliar esse ponto. E o último ponto a ser avaliado é se a ação de extensão teve um impacto positivo na comunidade atendida. E daí você também vai atribuir uma desses 3, né, critérios ali, de insatisfatório, moderado ou satisfatório. Lá no relatório, eu vou mostrar para vocês que tem um campo em que basta vocês selecionarem, né, uma dessas situações. E, por fim, insira um depoimento dos participantes. Então, é muito legal que você não esqueça, né, de ter ali uma fala, talvez, de uma das pessoas que participaram da ação, para que você possa depois incluir isso lá dentro do seu relatório. E, por fim, a gente tem ali a síntese conclusiva, que é um modelo, né, pré-estruturado, uma base para te auxiliar a fazer essa pequena síntese em torno de 200 a 500 palavras, que posteriormente você vai poder utilizar, então, para a divulgação, né, em eventos científicos, como integra o FMS. Seguindo, então, para o tópico de apresentação em vídeo. E neste tópico, né, tem algumas orientações que vão auxiliar vocês a fazerem a gravação de apresentação da ação de extensão que vocês realizaram, né? Então, o primeiro link ali, ele direciona você para um tutorial, um arquivo que vai te auxiliar a qual programa utilizar, se você desejar, e também a parte de postagem, né? Onde você deve deixar o arquivo salvo para compartilhar o link. Então, ele traz ali um passo a passo dessas orientações para a gravação. É um vídeo simples, gente, então é de 1 a 3 minutos, é algo breve, que você pode fazer a partir do seu computador ou mesmo do seu aparelho celular.
tá? Então, sem complicações, vocês vão realizar a apresentação da ação de extensão de vocês, gravando um vídeo e contando, né, para as pessoas como vocês desenvolveram essa ação. Então, no primeiro momento, você faz uma apresentação pessoal, você vai dizer o seu nome, o curso que você realiza, qual a cidade, né, que você reside, onde você desenvolveu a sua prática de ação extensionista. E da sequência, fazendo a apresentação dessa ação, você vai dizer o título, né, da sua ação, vai apresentar qual era o objetivo dela, com qual público-alvo você trabalhou, trazer algumas informações principais ali para criar esse roteiro de apresentação. Você pode dizer sobre a apresentação na parte metodológica, durante qual tempo que você desenvolveu essa ação, quantas pessoas participaram, o que você realizou, se foi uma oficina, um mini curso, uma mini palestra, né? E trazer as atividades, então, realizadas, né? Fazendo a descrição ali do que foi realizado, como você estruturou isso, como as pessoas participaram, em que dia que ocorreu, quem eram as pessoas que estavam ali realizando aquela ação, e apresentar também os resultados, como você conclui, né, que aquilo de alguma forma contribui para o processo, traz inovação para algum tipo de ação desenvolvida dentro da empresa, alguma prática da empresa, né? Melhora a gestão de algum recurso, seja financeiro ou de pessoas. Aquilo que você apresentou no relatório descrito, você pode citar agora em tópicos, né? E trazer ali para a sua apresentação, dizer que você vai citar os 3 principais, né, resultados da sua pesquisa, e então trazer aqueles que você considera mais importante para a sua apresentação oral. E a questão de incluir slides ou fotos, né, ela é opcional. Então, se você desejar trabalhar, né, apresentando o seu vídeo com algumas fotos e também fazer uma apresentação com slides, você fica à vontade para isso. Se você não desejar, você pode fazer apenas uma apresentação sua, contando e relatando como foi a experiência de realizar essa ação de extensão, seguindo, né, esses critérios de apresentação pessoal, apresentação da ação, título da ação e os demais. Tá joia? E então chegamos aos critérios de avaliação. E lembrando que é importante ficar de olho nos critérios de avaliação para que você possa direcionar o seu foco, né, no desenvolvimento das suas ações, pensando na melhor qualidade possível da estrutura, tanto da apresentação do relatório quanto do seu vídeo. Então, o primeiro critério é a descrição detalhada das atividades desenvolvidas e evidências por fotos ou lista de presença. Então, quanto mais detalhes você colocar lá, quanto o seu leitor for ler o seu relatório e ele realmente falar, nossa, eu consigo imaginar isso que está acontecendo porque ele descreveu muito bem, né? Melhor será a sua pontuação dentro desse critério. Lembrando da importância das fotos, né? E a descrição ali do que está acontecendo nas fotos, quem são aquelas pessoas, são funcionários de qual setor, há um gerente, há um coordenador, quem é ele, né? Então, fazendo essa identificação. O critério 2 é a descrição dos resultados. E daí ali, então, você precisa realmente trazer novamente, né, as contribuições e sempre tomando cuidado para confirmar, né, se você alcançou os objetivos propostos, retomar eles, então, né, dizendo que você alcançou ou não, ou alcançou parcialmente, e as contribuições que você percebe por meio da sua atividade. O critério 3, a avaliação da ação e o registro de depoimento. Então, cuidado para, às vezes, não fazer só assinalar, né, o critério de avaliação e não colocar o depoimento. Pode ser que você perca ponto, né? Lembre de cumprir todo o critério para conseguir melhor qualidade no seu relatório. O critério 4 é a síntese conclusiva. E nela, então, é importante que você faça as adaptações necessárias, né? Ela tem ali um modelo pré-estruturado e o tutor, quando for corrigir, vai observar se você fez as adaptações, né, de acordo com a realidade da sua pesquisa, né? E daí é muito importante que cada um obedeça, né, respeite ali a realidade do seu contexto, da sua ação de extensão, para que às vezes não fique, né, textos ao longo de todo o relatório que pareça algo muito generalizado, né? Que às vezes o leitor vai ter a impressão
de que aquilo não foi concretizado, né, de fato, dentro de um contexto único, como a proposta que é a realização da ação de extensão individual à realidade de cada aluno. E o critério 5, o vídeo de apresentação com comunicação clara e respeitosa. Então, fique tranquilo, caso você não faça apresentação de slides ou de fotos durante a apresentação do vídeo, porque o critério não vai ser avaliado a partir de foto ou de slide, e sim se você está fazendo uma comunicação clara e respeitosa. Tá joia? Quando você clicar, então, no link que está descrito tanto na sua atividade avaliativa ou dentro dos slides, ele vai te direcionar para essa página. E você pode, então, localizar esse botão azul do lado direito superior da sua tela, que ele vai abrir o arquivo para que você possa, então, realizar a sua edição. Vale lembrar, né, que nós estamos trabalhando agora o módulo 3 e trata-se, então, do relatório de extensão, mais a sua parte 2. Cuidado, confira essa informação para ver se você não está utilizando o relatório incorreto. Tá joia? Vamos lá, então. Lembrando também que é necessário, após a leitura, né, das questões, aquilo que está destacado em amarelo ali, né, apagar essas informações. Então, você faz a leitura, preenche o seu quadro com as informações e presta bastante atenção para não esquecer de apagar estas informações para que seu relatório fique adequado na postagem. Como nós comentamos, os primeiros tópicos se referem, né, a essa parte de identificação, então seu nome completo, o nome da disciplina. Você vai selecionar aqui, né, clicar aqui nesse campinho azul para dizer em qual ano você está realizando a entrega do seu relatório, o nome do curso que você está realizando. O tópico seguinte é o título da sua ação de extensão. Então, você vai criar o título que seja mais adequado para que o leitor compreenda, né, a temática da sua ação extensionista. O público-alvo, você vai dizer se é um grupo de jovens, se é um grupo de idosos, um grupo da comunidade, um grupo de funcionários do setor X, né? Trazer ali essa especificação quanto a quem é o seu público-alvo. Local de realização, você pode citar o nome da empresa ou, se tratar de algum grupo informal, também trazer detalhes, dizer o bairro que se localiza, a cidade, o estado. É possível notar, né, que então aqui o primeiro item que é pedido é resultados e atividades desenvolvidas. E aqui, então, você vai, nesse primeiro quadro, tratar das suas atividades desenvolvidas, que é o primeiro item que pede. Então, lembrar que precisa ficar no mínimo entre 12 e no máximo 20 linhas. Então, você vai tentar trazer o máximo de detalhes de uma forma objetiva que fique dentro dessas 20 linhas ali, tá joia? As perguntas, né, que tratam aqui, que estão grifadas, são aquelas que nós comentamos. Então, você vai dizer a quantidade de pessoas envolvidas, você pode incluir uma foto e fazer uma descrição de quem são aquelas pessoas que estão ali, o que elas estão realizando, se é uma palestra que está sendo dada, se é um curso, um mini curso que está sendo feito, né? Se é um serviço de consultoria, uma oficina, o que está sendo feito? Você vai contar e fazer essa descrição, né? Você vai dizer ali, né, se for entregue algum material, qual o conteúdo que estava nele, o que as pessoas estão fazendo, durante quanto tempo, são aquelas perguntas que nós vimos ali anteriormente, que estão aqui para te lembrar. Então, após o preenchimento, né, não que você precise responder cada uma delas, mas você vai criar um texto, né, contando, relatando sobre essas situações, e então depois você apaga essas informações aqui, tá? E você deixa ali, né, apenas o seu quadro com as informações que você tem. No momento seguinte, você vai ter ali, então, os seus resultados, né, para identificar. E daí ali também tem novas perguntas, não, porque nós vimos ela, né, anteriormente. Então, aqui você tem novamente as perguntas que nós vimos anteriormente, para te lembrar quais são pontos chaves, né, importantes para que você faça o preenchimento, então, dos seus resultados, né? Então, você vai vir aqui dentro do quadro, vai fazer a sua descrição e apagar essas informações, essas perguntinhas que estão aqui
só para te auxiliar a lembrar o que é necessário, né? Quais tipos de informação você deve trazer aqui como resultados. Na avaliação, tem o item que você precisa considerar. E clicando aqui, você pode dizer se o envolvimento dos participantes foi moderado, foi satisfatório, né? Como que cada um desses critérios se adequa a uma dessas situações, insatisfatório, satisfatório ou moderado, de acordo com a sua avaliação. Então, se você considerar que os participantes se envolveram, que foi tudo ok, você pode dizer que foi satisfatório, mas você dizer, olha, poderia ser melhor, né? Então, talvez um moderado. É a sua avaliação e não há problema nenhum se algum dos itens ou mais que um ficarem como insatisfatório. Isso não vai pesar para a sua avaliação. Então, pode ser verdadeiro, né? Na hora de fazer a avaliação da sua ação de extensão. E aqui nós temos, então, o campo para que você possa inserir o depoimento de um dos participantes, por exemplo, né? Então, é legal que você faça nota por escrito daquilo que você perguntou. Olha, como foi para você participar dessa ação? O que você achou mais importante? Você se sentiu satisfeito em participar, né? E daí o que a pessoa disser, você pode abrir aspas, fazer aqui uma descrição, né, ao pé da letra do que ela falou e deixar talvez o nome dela ali, né, para ficar uma identificação, né? Quem fez essa fala foi lá o Pedro Augusto, na data X, proposta, que foi o desenvolvimento da ação. O item de síntese conclusiva que nós comentamos. Então, como vocês podem visualizar, aqui há um texto. O que ele está dizendo? Né? Ele está fazendo um breve relato das suas ações de extensão. Então, aqui chegamos à síntese conclusiva, que é um texto, né, pré-elaborado, aqui uma base, um embasamento estrutural, para que você possa fazer as adaptações necessárias e ter a sua síntese, tá? Aqui ele vai dizer o quê? Este resumo evidencia a prática de ação extensionista desenvolvida durante a disciplina de Projeto Integrador 3 do curso Tecnológico em Processos Gerenciais. E aqui você precisa lembrar de fazer as adaptações necessárias, caso o seu curso, por exemplo, seja diferente, né? Lembrando, novamente, que é só um modelo, né, uma exemplificação, e que precisa ser feita adaptações de acordo com a sua realidade. A ação de extensão teve como objetivo geral. E daí, onde você vai buscar esse objetivo geral? Lá no seu relatório do módulo 2, né? Você assinalou lá uma possibilidade de objetivo geral e também alguns objetivos específicos que você pode trazer eles para cá, né? Para apresentar na sua síntese. E então descrever um pouco do seu percurso metodológico, né? Então a ação foi configurada como um evento, uma oficina, né? Foi realizada no lugar X durante o período, né? E você menciona a data, que pode ser desde o início que você começou a pensar, né, a sua ação extensionista até o momento de conclusão desse relatório e qual o público-alvo, né? Então você apresenta ali. Os resultados consideram-se como os principais resultados, as contribuições, e daí para você não trazer, né, todas as contribuições que você descreveu no seu relatório agora, você pode citar, né, as principais contribuições foram A, B e C, ou foram, né, citar ali tópicos, né, 2, 3 tópicos que você considera que foram as principais contribuições da sua ação. E quais também foram os objetivos do desenvolvimento sustentável que se relacionou mais à sua proposta, né? E daí você pode citar os números ou fazer a descrição do que representa eles. A conclusão, né? Você vai mencionar ali que conclui-se que a ação proporcionou, né? Uma experiência prática, profissional, como ela se integrou no seu conhecimento adquirido durante o curso, qual a aplicação desse conhecimento, né? Numa situação real, do cotidiano da sua sociedade ou da sua comunidade, né, de fato. E, por fim, mencionar ali como você avalia essa ação de extensão, né, como ela se deu, de fato, de uma forma avaliativa, se ela foi satisfatória, se ela atingiu os resultados propostos. Você vai fazer, então, essa síntese, né, dentro deste quadro e apagar este item de orientação. Lembrando que precisa ter aí de 200 a 500 palavras e que você já vai ter aí um resumo, né, quase que pronto para que você, se você desejar participar, né, na divulgação de eventos como
o Integral FMS. Por fim, vai ser solicitado para que você insira, né, o link do vídeo de apresentação que você realizou. Então, você fez a gravação do seu vídeo, você salvou ele, né, provavelmente ali no seu Drive, e você precisa, então, copiar aquele link de compartilhamento para inseri-lo aqui e, então, finalizar o seu relatório. Você faz o download em PDF, né, a partir aqui de arquivo, fazer o download, documento PDF, para então fazer, anexar, né, e enviar o seu arquivo. Uma outra coisa que talvez seja relevante mencionar aqui dentro das atividades, né, das atividades desenvolvidas, é a forma de inserir as fotos. Então, é bem simples também. No menu aqui, inserir, você pode optar por inserir imagem, né, e fazer isso a partir do seu computador, por exemplo, que vai abrir, então, para você escolher aqui, né, o arquivo que você deseja inserir. Então, de forma geral, nós vimos nessa unidade 2 do módulo 3 o passo a passo de orientações de como elaborar o preenchimento da parte 2 do seu relatório de ação de extensão. Eu parabenizo você pela conclusão dessa etapa. Nós finalizamos a disciplina de Projeto Integrador 3. Agradeço a companhia, desejo muito sucesso na trajetória de aprendizagem de vocês e deixo um grande abraço a todos.